A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num ambiente de culto doméstico. A ideia é a simplicidade do culto doméstico. Estamos diante da nossa lição, que tem como título para o nosso trimestre, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição que nós estamos meditando nesta semana, que começa hoje. Então, o estudo da nossa lição começa hoje, né? É a lição de número 11, a salvação não é obra humana. E o texto da leitura de hoje está no Salmo 49, do 7 ao 9. Não há recurso humano que possa salvar o ser humano. Nós vamos ler na NVI, na versão NVI, esse texto bíblico que diz assim: Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ou seja, o texto bíblico, ainda no Antigo Testamento, no Salmo, Deus revela a situação humana. A situação humana, ela é a situação de pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isto é, nos mata, porque a morte é separação. E aqui o texto bíblico de Salmo 49, versículo do 7 ao 9, vai dizer a situação do homem, que é uma situação sem jeito, humanamente falando, né? Não há recurso na terra, não há medicamento, não há medicina, não há médico, não há especialista, não há nenhum especialista na terra, não há tecnologia nos nossos dias, não há recurso nenhum na face da terra capaz de resgatar, capaz de solucionar o problema do pecado e da morte humana. Portanto, o texto diz: homem algum pode restaurar o seu irmão, redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida. Homem algum pode fazer isso, não há recursos humanos para isso. Pois o resgate de uma vida é de um preço fora da situação humana. Não não tem preço na terra, não tem como calcular o preço de uma alma, né? Não há pagamento que o livre. O versículo 9 diz: para que ele viva para sempre e não sofra decomposição. Porém, o texto áureo da Bíblia, como se conhece, que é o João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação da alma humana, que não tem possibilidade de acontecer por recursos humanos, Deus providenciou do céu o recurso para resolver este problema, e o recurso é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 de João 1,7 vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Glorificado seja o nome do Senhor, que tem poder para purificar, para pagar o resgate da nossa alma. Que Deus nos abençoe, continuemos adorando a nosso Deus, porque foi Ele que providenciou a nossa salvação. Graças a Deus.